Na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para mais um episódio de Jujutsu Kaisen. Antes de entrar nos acontecimentos do episódio, não me lembrava de muita coisa, em específico, sobre o passado da Nobara que, entre aspas gigantes, é explicado. Para quem assistiu a segunda temporada, vai notar que está faltando alguém. Fica a dúvida, estava faltando ou quando isso foi feito, não existia. Se é alguém importante para Nobara, porque ela não menciona nenhuma única vez. Ela só fala da Saori. Enfim, agora, entrando no episódio, o trio de professor e alunos foram buscar a nova caloura. Enquanto esperam, já percebemos que o uniforme do Itadori é diferente e tem um capuz vermelho, porque tem que ser, no mundo fantástico da fantasia, ninguém segue padrão nenhum. Bom, Megumi e Itadori conversam e o Itadori questiona se 3 alunos não são poucos. Mas, Megumi explica que feiticeiros são muito poucos e usa como exemplo uma pergunta, ele pergunta se o Itadori já ouviu alguém falando que vê maldições. E a resposta foi um não. Agora, em que mundo essa história se passa, né? Vejo direto um pessoal inventando que é especialista para ganhar dinheiro opinando em coisas que, de fato, não sabem merda nenhuma. Aí em um universo que existem maldições e pessoas que são capazes de ver e exorcizar, ninguém leva isso ao público. Uma pessoa que não pensou muito, né? O que não falta por aí é pastor fingindo ser exorcista, fingindo curar pessoas e por aí vai, o pessoal se perde. Agora, imagina um mundo onde isso é real, num lugar que quanto mais maldições é melhor pra você, o que teria de gente divulgando e espalhando vídeos seria loucura. E seria interessante ver isso, a luta para o pessoal como o Gojo que quer proteger os civis e o grupo que quer levar o medo para a população e assim gerar mais espíritos amaldiçoados, saca? É só o 3º episódio e não se sabe nada sobre feiticeiras ou feiticeiros que agem sozinhos, sem serem afiliados a nenhuma escola. Mas, no mundo da internet não ter youtuber fazendo vídeo do tipo, visitando casa amaldiçoada ou gravamos um espírito e não é clickbait. É brincadeira, né? Mas enfim, voltando, a cena segue com o Satoru aparecendo e levando a dupla até onde a Nobara está. Chegando lá, vemos a Nobara tentando cavar um trabalho de modelo, mas por algum motivo, o olheiro não parece gostar do perfil dela. O que pode ser algo assustador ou não. Não tenho uma opinião. Detalhe, Itadori vendo a Nobara perseguindo o olheiro e sentindo vergonha. Bom, o trio se conhecem e a Nobara demonstra ser bastante humilde, uma pessoa fácil de conversar. Ela faz uma avaliação precisa sobre a dupla, parece até que está escrevendo a história. Bem, depois das apresentações, Satoru decidiu ser o professor legal. E como 2 dos novos alunos vieram do interior, Itadori e Nobara. Ele chama o trio para turistar em Tóquio. Isso deixa a dupla muito feliz, principalmente quando um tal de Roppongi é colocado na roda. No entanto, tudo não passa de uma armadilha. O trio é levado para um prédio abandonado. Inclusive, adoro o conceito do grafite para dizer que algo está abandonado e vandalizado, né? Impregna o subconsciente. Bom, ninguém fica feliz e quando digo ninguém, é Nobara e Itadori, em especial a Nobara que meteu o dedo na cara e os caralhos. Então, o Satoru explica a situação, nas proximidades tem um cemitério e o prédio abandonado acabou gerando uma maldição. E aqui, posso dizer com segurança, ou ele está mentindo, ou a legenda está errada. Mas bem, o Itadori demora a entender, mas o Megumi explica que o problema não é o cemitério, mas sim o medo que as pessoas têm dele. O que deixa a Nobara confusa e, quando ouve sobre a história do Itadori, ela fica maluca. Que moleque nojento, diz ela enquanto tenta não passar mal. Isso que ela nem viu o dedo, imagina se visse. Bom, Satoru passa a missão para a dupla, entrar e limpar o lugar. Itadori questiona isso, já que ele sabe que só maldições podem destruir maldições. Satoru explica que ele é basicamente um híbrido, meio maldição. Tem energia no corpo dele, ele só não sabe controlar ainda. Mas, isso leva tempo e, por agora, ele vai usar uma Tozama, uma lâmina curta e larga de um único gume. Ela tem 2 furos próximos à ponta, uma faixa e fios de alguma coisa que não dá para identificar no lugar da guarda-mão, o punho é de madeira. Satoru explica que a lâmina possui energia amaldiçoada e funciona contra maldições. A Nobara coloca uma bolsa presa na cintura, uma bolsa que não cabe nenhum celular. E tome marcha. A dupla então segue para dentro da propriedade privada, que está abandonada, servindo de nada. Itadori entra usando tudo que aprendeu nos muitos filmes, séries e livros de ação que estudou. Já a Nobara está em casa, nem aí com nada. A tela fica dividida entre a dupla dentro do prédio e a dupla fora. Megumi quer entrar para ficar de olho no Itadori.
Devo dizer que admiro o esforço feito para esconder as coisas. Ele está preocupado com o Itadori sentado ao lado do Satoru, é sacanagem. E o Satoru reage dizendo, fica quieto, moleque chato do caralho. Hoje, estamos testando a Nobara. Dito isso, dentro do prédio, a Nobara decide se dividir. Itadori deve buscar maldições de baixo para cima e ela fará o mesmo de cima para baixo. Itadori tenta argumentar que maldições são perigosas, mas a Nobara se recusa a receber conselho de alguém que engoliu um dedo. Então ela dá um chega pra lá no Itadori e sobe. Quando fica só, Itadori é atacado por um espírito esquisito. Nas partes inferiores, possui um corpo de inseto com 4 patas pontudas e na parte superior tem um corpo humano com braços curtos e no lugar das mãos tem garras, a cabeça é redonda com olhos grandes nas laterais e a boca, os lábios, por assim dizer, é quase vertical. E bom, o bicho chega na covardia, mas o Itadori reage rápido e leva a mão esquerda. Na sequência, o bicho ataca e é massacrado pelo Itadori. Inclusive, acho que ele tem um nariz. E com esse espírito indo de caixa, acabou, né? Só que não, Satoru mentiu. Mas, antes disso, voltamos lá pra fora. Satoru fala como o Itadori é meio maluquinho. Diria que ele é completamente 8 de janeiro das ideias. Maluco reza pra pneu. O cara que vivia uma vida simples até ontem e agora largou tudo pra caçar maldições. Se fosse eu, teria um pensamento recorrente sobre, será que tomei as decisões certas? Deveria ter só prendido a porra do dedo em um cabo de vassoura e feito uma lança. Mas agora é tarde, pensaria exatamente isso. Satoru segue comentando que muitas pessoas, mesmo talentosas, e o Megumi sabe disso, foram incapazes de superar o medo ou o nojo, sendo incapazes de trabalhar como exorcistas profissionais. É tipo uma pessoa que tem medo de altura fazendo teste para trabalhar limpando janela de prédio. Não vai rolar, entende? Bem, de volta ao prédio, Nobara chega em uma sala com alguns manequins e caixas. Ela já chega apavorando num manequim que fica no meio dos manequins. Quando não recebe resposta, ela puxa logo um martelo e 2 pregos. Os pregos vieram da bolsa pequena em sua cintura, mas é um martelo. O pessoal tem uma dificuldade, né? O Usopp de One Piece, o maluco carrega uma vara de 1,5 metro mais ou menos em uma bolsa que não tem nem 50 centímetros de altura e largura. Ele carrega nessa bolsa uma frigideira maior que ela. E esse coletinho da Nobara foi capaz de guardar o martelo sem marcar. E detalhe, tem um coração no martelo. E dito isso, acho esse poder muito interessante e criativo, porém também acho ele muito limitado, infelizmente. Bom, quando a Nobara se arma, voltamos lá pra fora. Megumi acha esquisito, porque a Nobara possui experiência. Isso é muito interessante, experiência adquirida aonde? Enfim, aconselho esquecer isso. Já sobre a pergunta do Megumi, Satoru explica, para o Megumi, que maldições nascem da mente humana e quanto mais gente tiver, maior será o número e mais poderosas serão as maldições. Então, esse é um teste para saber se a Nobara terá o sangue nos olhos para ser uma feiticeira Jujutsu. E a Nobara não decepciona e já manda 2 pregos na cabeça do manequim, que finalmente revela seus olhos. Os pregos não parecem ser o suficiente até que a Nobara estala os dedos e os pregos começam a penetrar na cabeça do manequim até ele explodir. Aproveitando que é um objeto, a explosão é absurda. E aparentemente, a maldição era só a cabeça. Trabalho feito, e como Satoru disse que só tinha uma, Nobara armou o passo para ir embora, foi quando um barulho veio e ela percebeu que um garoto estava lá, escondido. Ela tenta chamar o garoto, gosto como ela nem chega perto. E quando o pivete recusa, ela entende que é normal, crianças tendem a ficar nervosas perto de mulheres bonitas. Acima de tudo, humilde. Pois bem, Nobara se prepara para ir chamar o Itadori, mas o pivete de repente grita e, em seguida, um espírito atravessa a parede e agarra o garoto. Agora, imagina se a Nobara tem uma câmera, filma tudo isso e posta no YouTube. Imagina, mas enfim, Nobara percebe que a maldição é inteligente e nesse segundo voltamos para o Satoru que diz, na cidade grande o bicho pega, às vezes o espírito pode até ser fraco, mas possui inteligência e ainda mostra que é mais esperto que você. Então voltamos para a sala com a Nobara indignada com o espírito usando um refém, principalmente porque é um bem fraco. Nível 3 ou até menor. Dito isso, deixo essa reflexão. Como exorcistas profissionais, o básico não deveria ser sentir a presença de espíritos e avaliar seus níveis. Ou, é justamente por isso que existem poucos exorcistas profissionais. Sem saber sentir a presença, a quantidade que deve morrer por entrar em lugares que tem vários e ser sufocado deve ser alta, e mais alta ainda deve ser aqueles que morrem por serem incapazes de avaliar a força do inimigo. A escola é só fachada mesmo. Bom, de qualquer forma, a Nobara decide se render em uma tentativa de salvar o pivete.
Me desculpa, mas aqui ela reprovou. Ela está negociando com uma maldição, ela está completamente fora de si. A jogada certa é tentar o máximo que pode eliminar o espírito e salvar o garoto. Mas, isso é necessário para o Itadori ter algum protagonismo. O pivete dá um soco através da parede e erra o alvo. Mas ele não desiste e atravessa como se fosse papelão ou isopor. O espírito toma um susto e ergue rapidamente o pivete para fazer um escudo. O Itadori foi incrivelmente ágil e conseguiu aplicar um corte, arrancando o braço que segurava o garoto. A maldição viu que as coisas federam de forma federal e tentou fugir. Lá fora, o Megumi tentou pegar o espírito, mas o Satoru mandou esperar. Lá dentro, a Nobara recuperou o seu martelo e pediu que o Itadori jogasse o braço para ela. Que, inclusive, deveria estar desmanchando já, mas tudo bem. A Nobara segue puxando um boneco de palha que assusta o Itadori e o garoto. Ela então prega o boneco de palha no braço, ativando a ressonância. Através dessa técnica, o famoso voodoo. Ela transmite vários golpes de prego, atacando todo o corpo do espírito, o exorcizando ainda no ar. Depois da tensão, podemos ver um pouco do passado da Nobara, como ela conheceu e se tornou apaixonada pela Saori. E como a Saori sofreu preconceito por ser uma pessoa da cidade grande. Imagina você ser mulher e de fora, uma casa que aparentemente só tem mãe e filha. Algo me diz que o preconceito não era por vir de Tóquio, e talvez por isso que, no futuro, uma nova personagem será incluída nesse passado. Mas isso é outro assunto. E o importante agora é entender que, por causa do que aconteceu com a Saori, ela ser expulsa, fez a Nobara odiar a vila em que cresceu, motivação número 1 para ir embora, e Tóquio é onde Saori vive hoje em dia. De volta para o prédio, Nobara ficou indignada com Itadori atravessando uma parede. Mas o mais chocante é o garoto que não se mijou, não chorou e não parece nem um pouco traumatizado. Ele saiu do prédio e foi para casa como se tivesse vindo da escola. Detalhe, ele ficou preso no prédio durante a noite e só voltou de manhã. Vai contar tudo o que viu e ouviu e ninguém vai acreditar, impossível chegar na fase adulta com a mente no lugar. Mas foi isso e, para terminar, podemos ver um reformatório e nele um feto amaldiçoado apareceu no céu. Por causa da péssima qualidade de ensino da escola e do número baixo de formandos, os 3 calouros foram enviados para resolver a treta. E tu não sabe, um deles morreu. Acredita que 3 crianças foram limpar o recinto do leão e só 2 voltaram. Quem diria? E foi isso, terminamos o episódio 3, Garota de Aço.